Olá, crianças, tudo bem? Nesta semana, a nossa disciplina de Geografia continua falando sobre o processo de industrialização no Brasil. Um processo que foi marcado pela construção de grandes rodovias, ampliação dos sistemas de comunicação e geração de energia. Isto fez com que houvesse a integração de várias cidades do território brasileiro e que facilitou o deslocamento das pessoas de uma cidade para outra, principalmente em busca de trabalho nas regiões onde se instalavam as indústrias, como São Paulo e Rio de Janeiro. Com o aumento da população, houve a necessidade de se ampliar os serviços oferecidos às pessoas para lhes dar melhores condições de vida, como os hospitais, as escolas, bancos, entre outros. Houve também um aumento significativo do comércio, o que contribuiu para a maior oferta de trabalho. Assim, muitas pessoas das zonas rurais deixaram o campo e vieram para a cidade em busca de trabalho e melhores condições de vida. Para que o processo de industrialização pudesse se desenvolver de forma mais intensa, o governo brasileiro instalou as indústrias de base, que são aquelas indústrias que oferecem as matérias-primas para que outras indústrias possam produzir. Assim, em 1942, o governo vai instalar no Brasil a Companhia Vale do Rio Doce, hoje conhecida como Vale, cujo objetivo era a exploração do minério de ferro. Em 1943, o governo vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional para a produção do aço. Ferro e aço são matérias-primas importantes para as indústrias automobilísticas e de aparelhos eletrodomésticos, por exemplo. Em 1953, o governo vai criar a Petrobras, uma empresa destinada à exploração do petróleo e à produção dos seus derivados, como a gasolina, óleo diesel, querosene e gás de cozinha. Também para que acelerasse o processo de industrialização do Brasil, para que ele se modernizasse, o governo brasileiro vai atrair empresas estrangeiras para que elas instalem aqui suas indústrias. Então, ele vai oferecer terrenos e também a isenção ou a diminuição de impostos. Isenção de impostos significa que as empresas estavam dispensadas de pagar impostos ao governo. Com isso, muitas indústrias automobilísticas, farmacêuticas, alimentícias se instalaram em muitas cidades brasileiras. Esse processo de industrialização provocou muitas mudanças no espaço geográfico do Brasil. Por quê? Havia, por exemplo, distritos que para sobreviver dependiam de alguma cidade. Com a instalação da indústria nesse distrito ou o desenvolvimento intenso de comércio, eles ganham a sua emancipação, quer dizer, eles se tornam independentes das cidades das quais eles dependiam. E com isso, novas cidades surgem no cenário brasileiro. Atualmente, as cidades sobrevivem de acordo com aquilo que ela produz. Então, as cidades que sobrevivem na dependência das indústrias que nelas são instaladas, as cidades que sobrevivem graças ao seu comércio intenso ou até sobre o turismo que é explorado no seu espaço. A isso nós chamamos de função das cidades. Nós temos aqui a imagem da cidade de São Paulo, o que oferece grande comércio,
né? Intenso comércio e também uma grande variedade de prestação de serviços. Nós temos também uma imagem da cidade de Gramado, que vive do turismo lá no Rio Grande do Sul. E nós temos aqui a imagem do Mercado Ver-o-Peso. Mercado Ver-o-Peso fica lá em Belém, no Pará. Ele atrai muitos turistas e também vende em grande quantidade de produtos que são produzidos a partir dos recursos naturais que a floresta amazônica oferece. Tudo bem, crianças? Então agora fica para vocês fazerem as atividades da página 65 e 66. Um beijo!